Nada. Ah, pois é, mas eu acho que os seus devem ter caído, porque o meu caiu. Não sei, né, se tem alguma relação. Mas, Sim. enfim, gente, hoje a gente começa, igual eu brinquei aí, a nossa chapa começa a esquentar. E hoje, né, vai começar realmente, porque a gente vai começar a falar sobre orçamento, da parte, todos os orçamentos de uma forma geral. Então, para a gente poder iniciar, né, essa disciplina gostosa, que eu gosto demais, a gente precisa entender o que primeiro é o orçamento, né? Eu sei que a gente tem uma visão bem macro, assim, né? Bem assim do orçamento, mas a gente precisa entender como que ele realmente funciona dentro da empresa, né? Quais são as dificuldades para a gente poder implementar esse orçamento ou não e tudo. Então, hoje a gente ainda vai falar sobre essas questões, né? Sobre os tipos de orçamentos que a gente tem, que a gente vai poder ter, para a gente poder começar a entrar mesmo na prática como que a gente vai fazer esse orçamento, tá? Então, essa parte aí da gente entender o que é e como que ele vai se comportar, ele faz parte do show, tá? Ele, querendo ou não, ele vai fazer parte aí da nossa... do nosso entendimento, né, que a gente precisa entender qual que é a base teórica, né, da onde que sai o orçamento, por quê, o que é o orçamento, qual que é o objetivo dele, né, dentro de uma organização, o que a gente precisa ter para poder iniciar um orçamento ou não, né? Tá todo mundo já vendo a minha tela? Sim. Sim? Uhum. Tá, deixa eu só... Isso aqui, ó. Então, é o seguinte, gente, a primeira coisa, né, a gente estava brincando aí agora com antes, se vocês estão, tá todo mundo aí animados pro carnaval? Carnaval que não vai ter? Carnaval de casa? Vai, tem gente que vai, por incrível que pareça, tem gente que vai ter carnaval, né? E que vai conseguir dar um pulinho, nem que seja assim, para poder descansar, ir para um sítio, né? E tudo. Outros vão trabalhar, como eu, né? E tudo mais. Mas é o seguinte, né? Eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, parece que ele travou. Aqui. Olha aí, né? Que bom que esse ano a gente não tem carnaval, não é? Porque normalmente, quando tá tudo assim num tempo, né? Sem pandemia, né? Como que é o carnaval? O brasileiro se organiza, né, o ano inteiro com aquela cabeça ali para o carnaval. E depois do carnaval? Como que será que está o nosso orçamento? Né? Depois do carnaval, o que que tem? O que que a gente tem aí? Só as... Só Deus sabe. Aí, olha, aí você tá lá na mesa para poder comer, para jantar lá com a sua família, né? E tá lá, o que que sobrou do orçamento? Né? Você tá tomando a cerveja, ah não, esse dinheiro da cerveja aqui eu vou receber ele daqui a um mês. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? E o orçamento, a gente vai aí aprendendo aí, né, nisso aí, que o orçamento, ele não é aquele orçamento só para a gente poder aplicar no mundo empresarial, não, né? Mas esse orçamento também, ele vai caber dentro da nossa realidade, né? Aí dentro da nossa família, para isso ainda acontecer, né? Depois do carnaval. Então, vocês já vão se preparando para que esse ano vocês possam fazer um bom orçamento, né? Para o próximo carnaval não terminar em cinzas, tá bom? Então, olha só, gente, brincadeiras à parte, o orçamento, né, de uma forma geral, ele vai estar, assim, estruturado bem e vai estar ligado muito à questão administrativa, né? Ele vai estar ligado ali naquele processo de gestão da empresa. Gestão da empresa, gestão de recursos, né, que a gente tem, seja recursos financeiros ou outros tipos de recursos, né? Eu botei aí só para pedir para o pessoal não ficar muito atrapalhado. E na medida que vocês forem entendendo tudo, aí pode comentar. Então, é o seguinte, como eu estava dizendo, o orçamento ele vai estar ligado a esse processo de gestão, né, de recursos,
e vai exigir da gente, e principalmente de nós como contadores e controles, né, que a gente utilize algumas funções muito básicas daquilo que a gente já vem falando há algum tempo, né, que são a questão do planejamento, da gente planejar, da gente organizar e de controlar, que são aquelas fases do planejamento também que a gente já recapitulou na aula passada, né? Então, olha só, na função do planejamento, que é o planejar, o que a gente vai precisar fazer? É ter bem claro, né? A empresa tem que ter bem claro quais são os nossos objetivos, né? O que eu estou me propondo, né? Para esse período que eu vou organizar, né? Aliás, para esse período, o que eu estou propondo? E a partir daquilo, quando a gente tem essa meta bem clara, né? A gente vai começar a nos organizar para poder conseguir atingir esses objetivos, que são aqueles pilares lá do orçamento, né? Então, a gente vai ter que ver quais são os recursos que a gente tem, né? O que a gente precisa de recursos, se for necessário, né? Para a gente poder conseguir atingir aquele objetivo lá. E voltando ali na charge lá do carnaval, é o momento da gente se organizar para quê? Para que o final não se torne em cinzas, né? Então, essa parte da organização, ela é muito importante aqui no processo orçamentário. E mais do que tudo, né, além da gente precisar ter esse senso de organização bem apurado, a gente vai necessitar de ter técnicas, né, e formas de controle daquilo que a gente está organizando, né? Por quê? Porque esse controle ele vai gerar um cenário de segurança de que aquelas ações, né, que a gente precisa tomar, elas realmente estão acontecendo e que está tudo dentro ali daquele escopo, daquilo que foi planejado. Então, a gente precisa de ter ações coordenadas, né, para a gente conseguir implementar esse objetivo e objetivo ali da organização como um todo, tá? E de quem é o pai dessa criança, né? Quem é o pai aí do orçamento? Quem é responsável por essa peça, né? Tão importante dentro das empresas? Gente, aqui no orçamento, né? A gente não vai falar aqui o orçamento como o planejamento estratégico, a gente já tem visto, que ele é responsabilidade da auto-organização, da auto-administração. Por quê? Porque o orçamento, quem é responsável é toda a organização, né? Aí é o conjunto, a alta administração, com todo mundo da parte estratégica e todo mundo da parte ali operacional. Por quê? Vai envolver cada uma das áreas, né? Então, pode ser uma área tão pequenininha que às vezes a gente acha que é insignificante, mas dentro desse conceito de orçamento, ela vai ter uma função e para que o orçamento ele consiga realmente acontecer e atingir o objetivo, vai precisar daquela área. Então, é todo mundo ali envolvido, tá? Então, o que a gente precisa? Que a organização, né, ela esteja na mesma direção, que a gente já vem falando da questão do orçamento, do planejamento. Quando a gente planeja, a gente tem que repassar para toda a organização ali aquelas metas e objetivos para que todo mundo esteja caminhando para o mesmo lugar, né? Então, para que a gente consiga implementar o orçamento, a gente precisa muito, a empresa, ela precisa que todo mundo esteja ali caminhando no mesmo sentido, tá? Por quê? Se todo mundo está ali naquele mesmo processo, né, de conseguir atingir aqueles objetivos, além de haver mais motivação, né, e quando a gente está motivado, as coisas fluem, vai fluir de uma maneira melhor, mas a gente vai conseguir diminuir desvio, a gente consegue diminuir custos, né, e trazendo um empenho maior ali para a organização de uma forma geral, tá? Então, os pilares do orçamento é esse, gente. A gente tem que planejar, tem que organizar e tem que controlar, tá? São pilares que, querendo ou não, a gente vai ver que está muito ligado lá ao planejamento estratégico. Só que tem mais uma questão aí para a gente ainda desenhar o que é orçamento, né?
O orçamento, a gente tem falado parte aí do planejamento estratégico, aquela questão que a gente precisa colocar as metas, né, e tudo. Opa, voltei lá, pulei. O orçamento, gente, ele vai ser considerado, na verdade, né, indiretamente como um plano, né? Só que da onde que esse plano ele saiu? Ele vai ter saído lá do planejamento estratégico, que a gente aprendeu na Controladoria 1, né? A gente tem o plano ali, né, do planejamento estratégico, tem a parte da execução, né? Que a execução, a gente vai estar aqui, né, na parte do orçamento, e tem a parte do controle, que ele também vai estar ali, tá? Então, o que que acontece? A gente também tem que tá bem ciente que o planejamento, que o orçamento, e a gente vai ouvir várias expressões, né, do nome orçamento. Tem empresa que fala, setor de orçamentos, outros orçamentos vai ficar lá no departamento de custos, né? E aí a gente também tem várias expressões para poder nomear esse orçamento, né? Tem gente que fala que é controle orçamentário, plano orçamentário, budget ou controle de lucros, tá? Planejamento, controle financeiro. Cada empresa ela pode dar um nome para o orçamento, tá? Daquilo que ela acha que é mais adequado. Mas normalmente o conceito mais utilizado é o orçamento, né? E ele é assim, mais universal. É um termo que a gente usa no sentido mais global, tá? Mas isso aí depende de cada empresa, como que ela vai querer chamar esse processo aí, tá? Que na verdade a gente vai ver que é um processo. E o orçamento, gente, uma outra questão que a gente vai aprender aqui, a gente vai ver na prática, que a gente tem trabalhado, né, uma questão mais qualitativa dentro do planejamento, né? A informação qualitativa é que elas são informações de uma forma geral. Então, a gente vai fazer o planejamento, aí tem toda aquela questão da visão, missão, os objetivos, as metas, ou seja, é mais teórico, né? E o orçamento, a gente vai pegar essa teoria que a gente descreveu lá no planejamento estratégico e a gente vai sair daquela informação qualitativa para uma expressão quantitativa. Então, o que nós vamos fazer? Pegar aquilo que foi definido no orçamento, né, aquelas metas ali, e a gente vai passar a quantificar aquelas metas e aquelas ações, de acordo com esse plano lá da alta administração, que é da organização ali, tá? Então, a gente vai trabalhar, né, o orçamento ele vai trabalhar com muitos números, né? A gente vai trabalhar aí com esses números aí, e vai ser a base para a gente poder coordenar, né, e implementar os planos. E também vai ser uma excelente ferramenta para a gente ajudar a trabalhar a questão do controle, tá? Então, além disso, né, da gente ter que quantificar, aí vocês podem me perguntar assim: o que nós vamos quantificar? O que vocês acham que a gente vai quantificar dentro do orçamento? A primeira coisa também, né? Algum de vocês aí já teve contato ou tem contato com orçamento? O que vocês conhecem sobre orçamento? Professora, geralmente a gente faz contato tem uma necessidade, né? Aí a gente, geralmente um produto, vamos supor, aí a gente liga para várias empresas, pergunta, né, no caso da minha empresa, eu pergunto qual o valor do toner, faço orçamento de toner, aí eu ligo para 3 empresas diferentes, né, para fazer o orçamento, ver qual o valor dos toners e organizo numa planilha lá, né, geralmente sempre o que está com menor valor ganha, porque os toners são o mesmo modelo, tudo, entendeu? Isso aí, né? Isso aí também é um tipo de orçamento, aí a gente também vai aprender aonde que esse tipo de orçamento que você está falando, onde que a gente vai encaixar ele, tá? E quem mais, gente? Que mais quem tem aí contato com orçamento, ou a empresa onde que trabalha também tem algum tipo, elabora, né, algum tipo de orçamento? Mais ninguém?
Não? Então, olha só, o orçamento foi bem colocado aí pelo nosso colega, né? Que por exemplo, esse tipo de orçamento que ele exemplificou, né? É o orçamento mais comum que a gente tem dentro das empresas de uma forma geral. Né? Porque a gente vai fazer uma cotação para a gente comprar aquele mesmo produto ali num preço mais baixo, né? Então a gente vai pegar essas informações e vai trabalhar a questão num conceito ali de orçamento mais voltado ali para a área de compras de material ali e suprimento, tá? Só que o orçamento, quando esse orçamento que a gente está falando aqui, ele vai um pouco além desse orçamento que a gente está muito acostumado a fazer, que esse é o orçamento, né? Eu vou fazer 3 cotações, né? Quem tiver o menor preço vai ganhar e tudo, terminei o orçamento. Sim. É porque ele cortou a aula, mas lá onde que eu trabalho, eles fazem o orçamento também por setores. Por exemplo, o departamento comercial, os vendedores, eles vão viajar, aí eles fazem mais ou menos uma estimativa de quanto que eles têm que gastar em tal região. O administrativo, ele tem um orçamento também X para poder gastar durante o mês. Eles setorizam muito, né? Ele tem o centro de custos deles ali, que eles fazem essa divisão. E também a situação financeira, né? Que aí eles projetam isso para daqui a 3, 4 meses para frente, para ver se vai ter alguma variação nesse período, para fazer uma análise, onde está tendo algum déficit, o que está acontecendo ali no setor. É isso aí. Então, aí, olha, agora a gente já tem mais um tipo de planejamento que é um pouquinho diferente desse de compras, né? A gente tem aí um planejamento de financeiro, né? Que a gente também vai entender que aonde que esse planejamento financeiro ele entra e por que as empresas controlam isso, né? Principalmente esse exemplo que a Bianca deu aí, né? Do setor comercial e desses outros setores administrativos, né? Que esse tipo de orçamento a gente vai ver que ele está, na verdade, subdividido e que ele está vindo de um outro orçamento que é muito mais macro, entendeu? Então, o que acontece? O orçamento, ele é bem global, ele vai resumir todos os objetivos ali da organização. E ele, gente, vai variar de acordo com a atividade da empresa. A gente tem empresas prestadoras de serviços, né? Por exemplo, eu trabalho também numa outra empresa de porte maior na área de tecnologia. Né? Então, ou seja, não tem exatamente, né, um produto. A gente, na verdade, lá é uma empresa de tecnologia porque ela desenvolve software, né? Então, a gente também tem esse tipo de orçamento, né? Por exemplo, região, que igual a Bianca colocou. Os nossos consultores viajam muito, então, por exemplo, a gente tem que ter um controle. Puxa vida, se eu mando uma pessoa lá para Brasília, o custo de alimentação lá em Brasília é um. Se eu mando a pessoa lá para o Rio de Janeiro, o custo com a alimentação dela é outro. Então, a gente precisa, né, ter assim, um orçamento por região e assim, uma coisa bem básica, né, para a gente poder saber e colocar, inclusive, metas, por exemplo, para a região sudeste, né, quais são os principais estados que eu tenho cliente? Eu tenho Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, eu tenho que ter pelo menos uma cota, né, um valor meta que se pode gastar, para a gente ter o quê? Esse controle financeiro. E aí a gente vai ver também como que isso vai estar agregado nesse outro orçamento. Mas além disso, gente, a gente tem organizações de porte, até de porte maior. Nós vamos ver, né, gente, na verdade, o orçamento em si, ele é muito mais praticado, né, na sua efetividade, em empresas com um porte maior. Então, nas multinacionais, não existe, na verdade, uma multinacional que não trabalhe com orçamento, tá? Que não tenha bem estruturado um setor ali de orçamento, um setor de custo e um setor de orçamento. Tudo aquilo que essas empresas maiores, multinacionais, elas executam a partir desse orçamento.
Então, a gente vai ver aqui na aula de hoje, né, quais são essas vantagens desse orçamento que vai ajudar a conduzir ali aquela organização, quais são os perigos, né, e quais são as vantagens, tá? Então, esse tipo de empresa, ela tem que ter um orçamento. E o que que tem dentro desse orçamento? O que que eu já tenho falado? A gente vai pegar o planejamento estratégico e a gente vai agora quantificar aquele planejamento. Então, por exemplo, só um exemplo macro, tá? A gente tem lá no planejamento estratégico, qual que é o meu objetivo geral, tá? Eu quero crescer 20% das minhas vendas, tá? No ano de X, ou no período X, né? Aí a gente já viu lá também no planejamento estratégico. Como eu vou crescer as minhas vendas? Ah, tá. Aí a gente vai precisar do orçamento, a gente vai precisar do departamento de custo. Por quê? A gente vai fazer uma avaliação, né? Olha, e a gente vai aprender isso aqui também no orçamento, às vezes, para a gente poder fazer essa análise. Olha, eu tenho na minha carteira ali, né, de produtos, o produto A, o produto B e o produto C. Tá? Eu quero crescer em 20% das minhas vendas. Então, eu tenho que fazer a análise do meu ambiente externo, que a gente também já tem falado, e também fazer a análise do meu ambiente interno para poder saber quais são os recursos que eu tenho, né? O que que eu posso, o que que eu não posso, análise SWOT lá, e a gente fazer a análise do mercado. Para quê? Para a gente definir qual é desses produtos que eu vou potencializar para que eu conseguir esse meu objetivo de crescer 20% das minhas vendas. E para isso, muitas vezes, a organização vai precisar do quê? Dessas peças orçamentárias, que a gente vai aprender como é que a gente vai elaborar. Porque a partir da peça orçamentária, a gente consegue fazer as projeções desses custos, fazer as projeções das receitas, fazer projeção de balanço e de DRE, para que a alta administração ela consiga tomar a decisão. E aí, ela tomando a decisão, a gente vai controlando cada um, né, da evolução desse planejamento com aquilo que foi que tem acontecido, com aquilo que eu orcei. Né? Qual que foi a minha previsão? O que que realmente aconteceu, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui na disciplina um conceito um conceito mais macro do orçamento. Então, a gente vai trabalhar com orçamento de produtos, a gente vai aprender como que isso é feito, a gente vai aprender a fazer um orçamento de vendas, né? Ou seja, eu tenho uma expectativa de venda, né? Mas para eu poder vender, eu preciso produzir. Para eu produzir, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de energia, eu preciso de mão de obra. Então, para cada um desses produtos, eu preciso ter um orçamento. Então, eu preciso ter um orçamento de matéria-prima, um orçamento de vendas, eu preciso ter um orçamento de despesas com vendas e administrativos e muitas outras. Então, a gente vai ver que cada um, né, de cada um desses orçamentos, inclusive que vocês trouxeram para a gente como exemplo, ele vai estar dentro desse orçamento que ele é macro, que esses outros orçamentos que a gente está falando, ele é na verdade uma subdivisão desse maior. Por quê? Quando eu falo lá na minha compras, né, que eu preciso comprar o toner mais barato, eu tenho que comprar esse toner mais barato, porque eu tenho que diminuir o meu custo administrativo. Por quê? Porque eu tenho um orçamento, eu tenho uma meta ali para me poder cumprir. E para eu cumprir aquela meta, eu tenho que fazer isso, tenho que orçar e procurar diminuir o meu custo. Né? E tem na execução, né, professora? E execução também, né? Então, um outro exemplo aí, usando o mesmo exemplo da Bianca, né? Falou, o pessoal das vendas lá, eles têm a quantidade os valores que eles vão ter para poder viajar, para fazer isso, para fazer aquilo outro. A gente vai ver que a gente tem uma peça que é o orçamento de vendas, né? Então, se eu tenho ali um orçamento de vendas, eu vou também quantificar o quanto que eu vou ter que pagar de comissão, o que que eu vou poder pagar de despesa de vendas, tá? Então, esses controles que são feitos setoriais dentro dessas empresas, eles são feitos por quê? Porque eles estão ligados num planejamento maior, tá? Um orçamento maior, uma peça orçamentária maior. E aí a gente vai vendo como que isso aí vai funcionando, tá? Então, continuando aqui,
Em outras palavras, nosso orçamento, gente, ele vai ser assim, vai ser uma peça, vai ser literalmente um instrumento para a gente trazer, para a gente quantificar esse objetivo da organização. Todos aqueles objetivos que a gente cansou de falar na disciplina passada do planejamento estratégico, é agora que a gente vai pegar tudo aquilo que foi definido no planejamento estratégico, a gente vai conseguir verificar aqui o porquê que é tão importante esse planejamento estratégico, a gente conhecer bem cada passo ali, para a gente poder colocar em prática no orçamento. Tá? Então, não existe um processo orçamentário, não existe um orçamento sem planejamento estratégico, tá? Se não tem planejamento estratégico, não tem orçamento, tá? Aí, quando eu falo orçamento, é esse orçamento global, tá? Não é só esse orçamento simplista, né? Vou falar simplório, não. Simplista que a gente conhece, aí não. A gente está falando de algo mais macro, lembrando que aqui a disciplina é Controladoria 2, né? Controladoria, ela vai estar muito ligada, a gente já sabe, em empresas de multinacionais, um porte maior. Então, para isso, a gente tem que também ampliar, né, as nossas visões, inclusive o nosso exemplo. Então, vocês têm que agora pensar sempre num ambiente, num cenário maior, um cenário macro. Tá? Principalmente em um cenário industrial, pode ser também do setor de serviços, não tem problema algum, mas sempre pensando macro, né? Uma empresa que tem uma estrutura maior, tá? Não que eu só posso implementar orçamento em empresas de porte maior, de porte grande, não. Né? A gente pode sim e deve, inclusive, aplicar esses conceitos orçamentários de planejamento estratégico todo em qualquer organização. Mas o mais comum, os mais usuais que toda e qualquer empresa tem, são as empresas de porte maior, tá? Dúvida até aqui, gente? O professora, tipo, eu trabalho numa empresa que não é nem grande, mas assim, também não é pequena. Uhum. E lá a gente só chama de planejamento financeiro. Porque o certo é usar orçamento mesmo? Não, você vai ver. Desculpa, tá, ô Igor, te interromper. Você vai ver que o planejamento financeiro é uma parte do orçamento. Que a gente vai ter o planejamento financeiro, o planejamento de capital, né? E o planejamento econômico. Cada um desses planejamentos, a gente tem peças orçamentárias para poder nortear cada um desses planejamentos, tá? Então, não é errado você falar o planejamento financeiro, mas você vai ver quais tipos de orçamento que estão ligados ao planejamento financeiro. Tá? Entendi? Eu entendi, mas eu sou mais visual. Quando eu visualizar eu acho que talvez eu entenderia melhor. Você vai entender daqui a pouco, não tá? Você vai entender. Mas então vamos lá, gente. Olha, vantagens da gente usar orçamento, tá? Primeira coisa, é muito claro, né? Se eu tenho se eu tenho uma ferramenta, né? Que ela vai servir para que eu coloque todo mundo na linha, fala assim, organização, para eu poder colocar todo mundo trabalhando para aquele mesmo objetivo, só isso já é uma grande vantagem, né? E o orçamento vai fazer isso. Quando eu pego os objetivos, né, da organização ali, eu traduzo, né, aquilo ali para números, né? Que é a questão qualitativa para quantitativa, aquelas pessoas, a organização, ela consegue enxergar melhor, né? Principalmente a gente mais voltado para a área contábil, da contábil da administração, a gente tem uma maior facilidade para poder ver os números. Então, por exemplo, lá no setor de produção, tá? Setor de produção, a gente vai dentro do orçamento aprender ali que vai ter que aumentar as vendas. Aí a gente vai determinar como que vai aumentar as vendas. Olha, tenho que vender a mais X produtos por mês. Se eu tenho que vender a mais meus X produtos no mês, eu tenho que aumentar a minha fabricação.
Em quantas peças por mês? A produção, você vai ter que aumentar a sua produção em 1.000 peças por mês. Então, eu pego ali uma estratégia da organização e falo lá, pessoal, lá do chão de fábrica, tá? Olha, o peão, com todo respeito, tá, gente? Pelo amor de Deus, nada pejorativo aqui, não. Olha aqui, peão aí, ó, da produção. Eu preciso que a equipe de vocês produza mais 1.000 peças por mês. Ou seja, eu fui lá e coloquei aquela meta para ele. Joia. Então tá, aí ele vai falar, olha, para eu produzir mais 1.000 peças por mês, eu preciso de matéria-prima. Aí a gente vai lá para o setor de matéria-prima, para o setor de compras, e fala assim, olha, setor de compras aí, olha, eu preciso produzir mais 1.000 peças. Então aí o pessoal da compra já sabe o que ele tem que fazer para poder comprar mais matéria-prima para poder fazer aquilo lá. Aí o setor de vendas também sabe que ele tem que vender pelo menos mais 1.000 unidades. Né? Então, o setor de vendas já está sabendo. Aí, o setor de vendas está sabendo, aí a gente tem que falar com o marketing. Aí, o marketing fala, vou precisar, por exemplo, fazer uma campanha de vendas para isso. Para campanha de vendas, o que eu preciso? Diretoria administrativa e financeira aí. Eu vou precisar de recursos para me poder vender, para me poder fazer propaganda. Né? Aí, uma outra questão, né? Isso falando administrativo. Outra coisa também que a gente tem que pensar, para eu produzir 1.000 peças a mais, o pessoal vai ter que fazer hora extra. Fazer hora extra, aí o pessoal lá do RH tem que saber, RH, o pessoal vai ter que fazer hora extra. Então, na hora que chegar aqui, tem que calcular direitinho. Aí, isso, aumentando hora extra, você tem impacto fiscal, você tem impacto tributário, né? Que aí vai trabalhar, vai impactar lá toda a parte administrativa, aí vai chegar lá na contabilidade, toda essa informação, a contabilidade vai ter que trabalhar todos os indicadores, informações ali, para poder disponibilizar ali para a alta administração. Então, olha para você ver uma informação de uma peça orçamentária que a gente está falando aqui, um exemplo, qual foi o caminho que ele precisou percorrer ali, porque eu vou precisar vender, aumentar a minha produção em 1.000 peças. Tá vendo? Então, quando eu quantifico e eu falo ali para minha produção o quanto que eu tenho que fazer a mais, eu estou quantificando ali, eu obrigo indiretamente todos os envolvidos no processo, lembrando que a organização ali, né, é aquele organismo vivo que está todo mundo ali interligado, para poder trabalhar em sintonia com aquela meta que eu peguei, quantifiquei e passei ali, implementei. Entendeu? Então, esse é a maior vantagem do orçamento. Por quê? Porque a gente consegue colocar toda a organização para poder trabalhar naquela mesma sintonia, comprometido com aquele objetivo da organização, tá? E aí a gente vai ver que ela não vai trabalhar mais somente com os objetivos individuais, não. O setor de produção, ele tem o objetivo de reduzir as horas extras em X%. Aí ele vai trabalhar ali individualmente para aquilo e pronto, acabou. Não. Quando eu trago essa informação do planejamento estratégico, né, do planejamento dos objetivos ali e quantifico através de uma peça orçamentária, que aí eu vou dar metas para cada uma daquelas áreas que estão envolvidas, todo mundo começa a trabalhar em conjunto com aquele mesmo objetivo. Entenderam? Deu para poder entender um pouquinho como que vai funcionar o orçamento e como o orçamento ele vai unificar ali aquela empresa em torno de um mesmo objetivo? Deu, gente? Vocês podem ir falando aí, porque como eu estou projetando aqui a tela, eu não consigo ver vocês, tá? Sim, entendi. Beleza, entendi. Joia, né? Isso, assim, esse é o principal, tá, gente? Mas além desse, que é o principal, né, que é o norteador ali, a gente tem vários outros vantagens do orçamento. Por exemplo, formalizar a responsabilidade que cada setor tem, que cada, né, administrador vai ter. Você tá compartilhando a tela? Tô, vocês não estão vendo, não? Eu, particularmente, estou te vendo. Eu tô te vendo. Vocês não estão vendo você também, tela, professora. não, gente? Ninguém tá vendo. A aula. Nós estamos te vendo, e a cara do William. Nossa, desculpa, pra mim, vocês estavam vendo aqui, ué, gente. Não é possível.
Vocês não estão, que eu não estou compartilhando a tela, e só agora que vocês me falaram isso? Ó. Não, por isso que eu tô assim, não, eu sou mais visual, eu preciso entender, eu quero ver, nada, né? Ô, gente, desculpa aí, vocês deviam ter me falado. Porque para mim vocês estavam vendo a tela. E agora, vocês estão vendo? Agora sim. Então vocês não viram a charge, não, gente? Do cinza? Não. Ah, mentira. Ninguém viu charge. Ah, não é possível, gente, que vocês não viram a charge. Bem que eu achei assim. Eu Depois do achei que vocês carnaval. assim, né? Depois do carnaval. Oh, meu Deus do céu. Desculpem, né? Vocês me falaram, eu não tinha percebido que vocês não estavam vendo aí, né? Então, aí depois eu vou mandar a charge aí para vocês, tá? De novo lá. Então, olha só voltando aqui. Então, gente, vocês pararem de ver e tudo, se eu parar o compartilhamento aqui, vocês, por favor, me falem, tá? Então, olha só. Além, né? Voltando aqui. Sim. Eu não tô te vendo agora mais, não. Não tá me vendo? Ah, gente, agora vocês vai ter que escolher. Agora... Ou vai ver a tela ou vai me ver. Mentira, tá? Tô brincando. Agora eu não tô vendo mais nada. Mas vocês não estão vendo mais nada? Vocês não estão me vendo nem pequenininha aqui embaixo? Não, eu tô vendo tudo. Coloca modo de exibição de conteúdo. Só alterar em cima aí, ó, do lado dos participantes, coloca modo de exibição em conteúdo. Peraí, gente. Modo de exibição em grade, aí na hora que a professora apresentar, vai virar para conteúdo. Ah, tá. Vocês estão falando de vocês aí, né? Eu tô procurando aqui no meu. Vou compartilhar. Não, é o nosso. Tá, desculpem aí. Não, é o aluno. Do lado dos participantes tem escrito modo de exibição, aí você coloca em grade. Aí na hora que a professora compartilhar, vai dar. Vocês estão vendo a minha tela? Então, né? Tô vendo você. Tá, e ainda minha não. tela agora? Agora tá vendo a tela, não? Não. Tem que colocar em que modo de exibição em grade? Isso mesmo? Isso. Nossa, eu não acredito. Tava mostrando a chave toda bonitinho que eu preparei para você. Oh, meu Deus. Agora tá vendo o conteúdo. Pelo menos vocês estão vendo aí a projeção, né? Agora eu tô vendo o slide. Então tá bom. Então, eu não tô te vendo, mas a projeção eu tô vendo. Tá bom, eu sou feia, vocês não precisam me ver, não, boba. Mentira, tá? Tô brincando. Mas depois deve aparecer aí o vídeo pequenininho aí. Porque normalmente na gravação aparece. Então aí não sei se estão aparecendo aí para vocês. Tá? Professora, está aparecendo o compartilhamento e o vídeo na bolinha. Na em cima, lateral, né? Então tá bom. Então, olha só, gente, só recapitulando aqui, né, a vantagem do orçamento. Então, primeiro, o orçamento, ele unifica, né, ali a organização para um objetivo maior. Ele, além disso, ele vai formalizar, né, ele vai formalizar as responsabilidades de cada área, né? Por quê? Porque eu vou saber, como eu dei aqui no exemplo, o que a produção vai ter que fazer, o que a vendas vai ter que fazer, o que o marketing tem que fazer. Ou seja, cada um vai saber a sua responsabilidade, tá? Dentro ali daquele cenário. Então, e outra coisa, ele deixa claro quais são as expectativas que a empresa tem. Quais são as expectativas para o meu setor? Quais são as expectativas para a minha área, né? Então, quando a gente sabe isso vai auxiliar os gestores, né, ali, a coordenar os esforços. O que cada um vai ter que fazer, se eu vou precisar de mais mão de obra, se eu não vou precisar de mão de obra, se o objetivo é reduzir custos, se não é, tá? Ou seja, uma vantagem assim grandíssima do orçamento é formalizar a comunicação, porque a gente vai ver que para o orçamento funcionar, e a gente tem visto no planejamento estratégico, para ele funcionar, ele precisa de quê? De comunicação. Se a gente não comunicar bem, o pessoal não vai saber o que ele vai ter que fazer. E se ele fica igual o telefone sem fio, né? Ali, uma pessoa entende uma coisa, o outro entende outra, chega lá no final, ninguém fez o que tinha que fazer. Então, ao utilizar o orçamento, vai obrigar a organização a ter uma melhor comunicação, porque a gente tem que comunicar quais são as metas, para que todo mundo trabalhe ali.
tá? Então, além disso, vai proporcionar um maior controle ali das operações. Então, vai trazer controle operacional, vai me permitir comparar cenários, comparar resultados, né? E isso, quando a gente compara, a gente potencializa as análises, né? Que é uma grande função aí. Tá? Então, de uma forma bem geral aqui e resumida, o orçamento, né, ele vai ajudar a organização a trabalhar todas as questões de objetivos e metas, sempre visando o quê? Melhor resultado econômico e financeiro, né? E melhorar os seus processos também, a gente vai ver ali, né? Durante a execução ali do orçamento. Mas nenhum objetivo traçado lá no planejamento estratégico, a gente já aprendeu isso, os nossos objetivos e metas, eles são sempre traçados visando o quê? Maior resultado econômico e financeiro da organização, tá? Então, a gente vai conseguir fazer essa projeção de uma forma bem integrada, né? E também, uma outra vantagem é esse desempenho mesmo, controlar o desempenho, né, na verdade, de cada área. Que com o orçamento eu consigo fazer o controle, que é aquela parte chatinha lá do orçamento, na hora eu vou medir, então eu vou controlar ali, vou ver se você conseguiu o seu objetivo ou não. Então, ele vai ser uma ferramenta dentro daquela etapa do controle, lá do planejamento, tá? Então, isso tudo são as vantagens, mas, gente, não se iludam, né? O orçamento, ele também tem desvantagens, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? A gente vai ver que é um maravilhoso, mas às vezes a gente não pode cair nesse lado e deixar ele engessar a empresa, tá? Mas, enfim, para a gente poder fazer o orçamento, a gente tem algumas etapas. A gente precisa preparar a organização para a gente poder fazer essa implementação desse sistema orçamentário, né? E quais são essas fases? Quais são as etapas, né? A primeira coisa, a gente precisa, sempre quando a gente vai implementar algo que é novo, ou quando a gente vai fazer qualquer atividade que seja nova, primeira coisa que acontece, que é natural do ser humano, dá aquele friozinho na barriga, porque a gente tem medo daquilo que é novo, que é desconhecido, você não sabe se aquilo vai ser bom, se aquilo vai ser ruim, né? Como que aquilo vai ser lido, né? Pelas pessoas, como que vai ser. Então, quando a gente vai falar, já vai dentro de uma empresa, né, de uma organização, e vão falar, vamos implementar sistema orçamentário, todo mundo fica com medo. Por que está querendo implementar isso? Isso aí é para poder reduzir mão de obra, né? Para poder tentar diminuir custo, e aí vai mandar muita gente embora, e todo mundo vai e começa a ficar com medo, começa a rádio peão lá dentro da empresa, e pode acontecer muito boicote. Tá? Que a gente vê muito isso acontecer na prática, né? Então, para a gente fazer essa implementação do sistema orçamentário, a empresa, né, a organização, precisa desenvolver uma metodologia de gestão empresarial e desenvolver bem aquele canal de comunicação. Por quê? Gente, quando você traz as informações com maior transparência dentro da organização, você chama a sua organização para junto da alta administração ali, né? Você pega a mão dele e fala assim, vem comigo, né? Você não deixa ficar, implementar aquele ambiente que vai ser um ambiente de insegurança, né? E isso vai exigir muito do controle, porque o controle é aquela peça ali que a gente já viu, né? Que ele vai estar ali do lado ali da alta administração, e nesse momento ele vai ser muito exigido, vai ser exigido dele flexibilidade, maturidade, competência para poder conduzir esse processo, para poder conduzir essa implementação, principalmente nessas fases iniciais, porque nas fases iniciais acontece muito boicote das equipes, né, de uma forma geral. Então, a gente precisa desenvolver, a empresa precisa desenvolver um bom sistema de comunicação, tá? Que vai fazer isso, transmitir por que está fazendo, quais são os objetivos, né? Por isso que o planejamento estratégico ele tem que estar muito bem elaborado e muito bem comunicado com toda a organização ali, para que não aconteça o boicote.
Superado essas questões todas, né? E ali o controle é aquele que a gente vai aprender aqui, a gente vai ver que ele vai ser o responsável para poder conduzir, implementar, né, o sistema orçamentário e conduzir também, controlar ali os resultados do sistema orçamentário. Então, vai exigir dele todo esse equilíbrio, jogo de cintura, ele vai ter que ser bem político, ele vai ter que saber comunicar, falar, né, expressar ali aqueles objetivos da organização. Esse é o principal, tá, gente? Superada essa fase, a fase ali do boicote e tudo mais que pode acontecer, né, que são as dificuldades muito natural nesse processo, né, a gente vai precisar também de algumas outras metodologias, né? Que primeira coisa a gente comunica, esclarece ali que não é para poder mandar ninguém embora e tudo aquela questão toda, né? Chamar o pessoal para junto. E como que a gente vai chamar o pessoal para junto? A gente tem que trazer a informação de uma maneira muito clara para a organização. Então, para isso, a gente vai fixar os objetivos. Quais são os objetivos? Quais são as políticas ali da empresa, né? Quais são as estratégias e os planos que a gente vai adotar, né? Porque se isso fica claro ali, quando a gente fixa esses objetivos, né? O que vai acontecer? Tudo isso vai ser precedido de algumas informações básicas e que vai ajudar no processo de tomada de decisão, que vai obrigar ali, né, toda a administração e toda a empresa a se dedicar, né, para cada uma daquelas metas e objetivos. Então, olha, eu já desmistifiquei ali para os funcionários, para a organização toda, que não tem nada daquilo. O orçamento, né, o sistema orçamentário está sendo elaborado para que a gente possa crescer. Que o funcionário ali, quanto pessoa, quanto trabalhador mesmo, né? E o financeiro dele também cresça junto com a empresa. Porque a empresa cresce, o bom funcionário cresce junto com a empresa, né? Então, ele vai fazer, como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer isso através desse objetivo, daquele, e para eu cumprir esse objetivo aqui, a nossa estratégia vai ser essa, o plano é esse, tá? Então, a gente tem que traduzir aquelas metas lá do planejamento estratégico, tá? E aí, depois disso, gente, que a gente já trouxe isso, comunicou isso de uma forma mais clara, a gente precisa ajudar a organização a gente ter um bom sistema, bem eficiente mesmo de comunicação entre ali os executivos, principalmente entre os gerentes de área. Por quê? Os gerentes de área são aqueles que vão coordenar cada uma daquelas suas equipes. E o controller, né, que é responsável pelo sistema orçamentário, ele não vai ter condições de ficar indo lá toda hora, lá no chão de fábrica, conversar com ele, ir lá com o pessoal conversar com o pessoal do compras, ou lá das vendas, né? Então, ele vai precisar de ter um bom sistema de comunicação com aqueles executivos ali que vão ajudar ele naquele processo de implementar esse sistema orçamentário aí, tá? Então, ele vai ter que ter uma coordenação, coordenar todo esse processo e coordenar toda essa equipe, de forma o quê? De pegar todo mundo, vamos sincronizar e colocar todo mundo trabalhando junto. Claro que cada um nas suas ações individuais ali, mas todo mundo trabalhando ali de uma maneira que, como uma engrenagem mesmo ali dentro da organização, tá? Então, por isso que o processo orçamentário, ele tem que ser muito claro, todo mundo tem que estar sabendo o que está acontecendo. Por que eu estou implementando aquela meta ali no meu orçamento, tá? Porque quando isso fica claro, todo mundo trabalha sabendo o que tem que ser feito, tá? É muito ruim quando você trabalha por uma coisa, você não está sabendo por que você está fazendo aquilo, qual que é o objetivo, né? Então, quando isso fica claro, fica muito mais fácil para poder coordenar, fica muito mais fácil para poder controlar e fica muito mais fácil para a gente poder alcançar o objetivo ali, o resultado, tá? E aí, ele vai precisar desse sistema ali de comunicação entre esses executivos e os gerentes, principalmente por quê? Para poder produzir relatórios, tá?
cada um vai trabalhar ali, né? E a partir daquelas informações que a gente vai trazer, porque algumas coisas são numéricas, né, gente? Que a gente está falando aqui de orçamento. Mas a informação qualitativa, ela também não se perde. Por quê? Eu posso ter o meu chão de fábrica cumprindo o objetivo dele lá, mas eu estou tendo um problema de relacionamento lá com o meu gerente de produção, com o meu encarregado e tudo, e que isso pode impactar no meu objetivo mais macro, né? Então, é uma informação qualitativa, mas que pode afetar o meu quantitativo, tá? Então, essas informações, elas também são muito necessárias, porque isso pode impactar a nossa estratégia a longo prazo, tá? Então, outra fase do orçamento que a gente precisa implementar. Gente, para tudo na vida, a gente tem falado desde lá do planejamento estratégico, né? Você tem um objetivo, você tem uma meta, você precisa colocar uma data. Se você não coloca data, não define as coisas, tá? E não coloca data para aquilo aconteça, aquilo fica muito solto e a gente não faz, né? Então, por exemplo, eu falo assim, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou comprar, esse ano eu vou trocar de emprego. Gente, a gente não pode ter meta e objetivo solto. Você tem que ter meta e objetivo e colocar data para aquilo. Olha, até tal data eu vou comprar um carro novo. E você trabalhar dentro daquela data, dentro daquele objetivo ali que foi determinado, tá? Então, dentro de um sistema orçamentário, de uma organização, ele não vai ser diferente. A gente já falou que a gente vai fixar o objetivo e vai comunicar o objetivo. Tá? Cada área vai ter o seu objetivo. E ele também vai ter que ter um prazo. Olha, seu objetivo é esse. E seu prazo para você conseguir esse objetivo é X. Até tal data, você tem que ter conseguido aquilo. Porque senão, se a gente deixa solto, aquele objetivo a gente não trabalha com tanto afinco. E outra coisa, se eu não coloco uma data, se eu não quantifico isso, tanto atividade e a data, eu não tenho como medir na hora de eu fazer as comparações do meu orçamento, tá? Então, eu preciso quantificar para cada uma das atividades ali orçamentárias, de cada divisão e departamento, o que ele vai ter que fazer, tá? Como que, dentro do sistema orçamentário, qual que é aquela meta dele ali, tá? E depois, quando eu já apresento, né, qual é aquela meta que ele tem, qual que é a data, eu também preciso deixar claro para ele como ele vai ser medido. Ou seja, eu tenho que ter um parâmetro de avaliação, tá? Eu vou ter que falar para ele, olha, você tem um objetivo, você tem uma meta e você tem um prazo para poder conseguir essa meta. E como que a gente vai avaliar se você conseguiu ou não essa meta? Então, a gente precisa definir esses parâmetros, tá? Então, isso faz parte da fase inicial de implementar o orçamento. A gente não pode implementar um orçamento e definir esses parâmetros depois que ele está implementado, não. Isso tudo já tem que estar pronto. É a fase antes de implementar esse sistema orçamentário, tá? Porque aí todo mundo vai saber, né, de uma maneira clara, deixando claro as regras do jogo ali, como que ele vai ser avaliado, tá? Então, alguns vão ser avaliados quantitativamente e outros vão ser avaliados também qualitativamente, que aí a gente vai trabalhar no sistema de gestão como um todo, tá? E isso aí vai depender de cada área. Cada área ele vai ter esses parâmetros para poder ser quantificados, tá? Então, olha só, de uma maneira bem geral ali, né? Dentro desse sistema orçamentário, o que o sistema orçamentário ele tem de limitação e de obstáculo, tá? Ele é uma ferramenta gerencial espetacular. Por quê? Porque ele vai fazer com que toda a organização trabalhe em conjunto e trabalhe em conjunto, né, de uma maneira clara, buscando um objetivo, uma meta. Né? E isso, quando está todo mundo ali junto, com o mesmo objetivo, as coisas acontecem. A gente sabe que isso acontece. Só que a gente não pode fazer com que o orçamento ele não tenha flexibilidade.
muitas empresas acabam se incorrendo ali no erro de ficar assim, olha, não posso por causa do orçamento e tudo. Aí aquele negócio fica rígido. Aí, se acontecer qualquer coisa diferente daquilo que eu planejei ou que eu orcei, aí o mundo acaba. Então, isso não pode acontecer. É um obstáculo e é um tipo de limitação, tá? Outra limitação que a gente tem no processo orçamentário. Gente, orçamento a gente está trabalhando com objetivo e meta. Ou seja, é algo que a gente vai trabalhar com uma previsão. A previsão não tem nada certo. Então, olha só, quando eu vou fazer uma previsão, ela está sujeita a erro. Né? Ela está sujeito que eu ter feito alguma previsão equivocada, eu ter recebido alguma informação que foi equivocada e que me fez planejar algo que não daria certo, né? Então, ou seja, eu posso estar sujeito aí a esses erros. Agora, uma outra limitação e obstáculo aí. Um sistema orçamentário, gente, bem feito mesmo, trabalho pensando numa empresa de porte grande, ele é bem caro. Tá? Ele custa caro para poder ser implementado. Por quê? Você tem que ter toda uma equipe ali, você tem que ter uma equipe de controladoria muito bem estruturada para poder trabalhar essas informações do planejamento estratégico e de trabalhar, né, as peças orçamentárias, saber se cada um daqueles departamentos realmente conseguiu atingir, medir, reanalisar, ajustar ali as peças orçamentárias, ou seja, é algo muito trabalhoso, tá? Então, é o seguinte, quanto mais a gente sofisticar o processo do controle do orçamento, mais caro ele vai ficar. Então, isso também é um obstáculo e uma limitação. É uma peça de gestão muito boa, mas ela é cara. Então, a gente precisa analisar o custo-benefício ali de acordo com aquilo, com o cenário que a gente está inserido ali, tá? E outra Professora, limitação, sim. e também além do sistema em si, também tem um profissional para isso, que eu acho que é um pouco também caro, também uma equipe voltada para isso, né? Então, isso tudo Exatamente. faz com que a entidade também ela venha ficar um pouco refém se ela não tiver uma visão ampla, né, de crescimento, né, de mercado mesmo, né? Então, por isso que lá no começo você falou das multinacionais, né, que ela não Isso deixa aí. essa área ficar de lado, porque ela sabe o quanto que é importante, né? Exatamente, porque ele vai produzir informações riquíssimas, né? Preciosíssimas, na verdade, para o processo mesmo de gestão, mas ele é uma ferramenta cara, porque exige, né, um bom sistema de informação, né, que são os softwares, e exige também o seu custo administrativo com mão de obra, porque você tem que ter pessoas especializadas para poder trabalhar aquela informação gerencial ali, né? Então, assim, um controller custa caro, um analista de contabilidade de controladoria, ele custa caro, tá? O cara tem que falar nas multinacionais, normalmente tem que falar inglês, muitas reuniões com várias empresas de vários outros países, e aí, às vezes, vai custar, eu vou fazer um orçamento de uma matéria-prima, aí eu tenho que fazer orçamento de matéria-prima em outra moeda estrangeira e fazer, pegar esse orçamento no moeda estrangeira, transformar para moeda aqui em real, ou muitas vezes fazer em real e transformar aquilo em outra moeda estrangeira, tá? Fazer projeções de balanços em moeda corrente, moeda estrangeira, ou seja, é algo, quanto mais eu sofisticar, mais caro ele vai ficar, tá? E uma outra E, questão também, que só concluir isso aqui, que é muito comum de acontecer, né? Porque igual eu tô falando, é uma ferramenta fantástica, aguça a gente, né? E principalmente quem gosta de controle, né? A gente quer realmente ali cumprir aquela meta, que é aquilo ali que eu orcei e tudo. Mas o orçamento, ele não pode tomar o lugar da alta administração, então ele tem que ter flexibilidade. A gente não pode deixar o orçamento nos limitar e nos, na verdade, engessar ali, né? Então, por mais que seja uma peça gerencial muito importante, a gente tem que ter ali o bom senso, saber analisar o cenário, principalmente cenário externo, saber
todas aquelas nossas limitações ali para a gente poder ter uma flexibilidade. Porque se eu tiver que ajustar o meu orçamento, eu tenho que saber ajustar o meu orçamento, eu não posso ser flexível, tá? Quem que ia falar aí pode concluir. Professora, eu estou pensando aqui num exemplo, né, nem só de compra e venda, mas num exemplo de planejamento de mercado, né? Aí eu estou lembrando aqui, acho que todos aí estão acompanhando a novela Ford, né, no Sul, na Bahia. Então eu estou pensando aqui, né, como que a decisão de um controle é, é, ela foi ela foi assim com peso muito grande, porque se você for ver, a polêmica maior é sobre tributação, né? Então, assim, olha para você ver como vai encaixando as coisas, né? Eu tô aqui. E vocês vão ver que quando a gente vai fazer o orçamento, né? Que isso tudo reflete. Isso tudo reflete. Quanto que eu vou pagar de imposto, quanto que eu vou ter que comprar de matéria-prima, se eu tenho um outro local, né, que me fornece a mesma matéria-prima, se eu consigo produzir o mesmo produto mais barato no outro local, por que eu vou ficar produzindo aqui? Tá? Isso tudo, né? Todo esse sistema orçamentário aí, ele impacta demais, mas demais mesmo a tomada de decisão dentro das organizações. Tá? E foi realmente um bom exemplo aí na questão da Ford, né? Ô, gente, agora uma outra questão, né? Para a gente poder estruturar esse sistema orçamentário e implantar isso tudo que a gente falou, muitas organizações e empresas, o que ela vai fazer? Ela vai começar a descentralizar, que ela tem que, na verdade, né? Descentralizar esse processo orçamentário, porque senão ela não consegue atingir o objetivo. Então, para ela descentralizar, muitas vezes elas vão trabalhar com subunidades, tá? O que são subunidades? Eu trouxe aqui as principais, né? Algumas empresas vão trabalhar com centro de custos, outras vão trabalhar com centros de receita, centro de lucros ou centro de investimentos. Nós vamos ver aqui o que cada um vai fazer, tá? Que é uma forma de ajudar ali a trabalhar aquelas informações para poder conseguir atingir ali o objetivo do departamento, tá? Então, olha só. O que é um centro de responsabilidade? Que a gente vai ver aqui o centro de lucro também, mas vamos ver primeiro o que é um centro de responsabilidade. Toda vez que vocês ouvirem essa expressão, centro de responsabilidade, eu vou estar falando sobre quais são os departamentos responsáveis ali por determinada atividade, ou seja, quais são as divisões. Eu tenho as fábricas, eu tenho as funções, né? Eu tenho as regiões. Por exemplo, eu sou uma empresa de logística, tá? Aí eu tenho ali os centros de responsabilidade. Talvez eu tenha um centro ali onde que eu vou pegar todas os materiais, né, que eu tenho que distribuir. Então eu tenho ali o centro de distribuição e os principais polos são, eu tenho um centro de distribuição em Minas Gerais, outro em São Paulo e outro na Bahia. Então eu tenho centros ali de responsabilidades, que são esses três centros. Então, pode ser por uma região, pode ser uma fábrica, ou pode ser, dependendo daquela estrutura ali, uma função, tá? Então, quais são as responsabilidades? As responsabilidades são do diretor financeiro, o diretor de vendas, diretor comercial ali, e o diretor, por exemplo, ali da fábrica. As minhas, por exemplo, centro de responsabilidade para determinado objetivo dentro do orçamento, tá? Então, esses tipos de centros, o que eles vão fazer? Eles vão ajudar a gente a subdividir ali as responsabilidades para a gente conseguir o objetivo ali e para a gente também facilitar o controle daquela atividade que foi proposta, tá? Então, normalmente, quando a gente vai estruturar um orçamento a partir do centro de responsabilidade, aí ele vai ser estruturado de acordo com a autoridade, tá? Que vai ser imputada ali para cada um desses centros, ou por departamento, ou a fábrica, ou a região, ou a função, tá? Então, aí a gente vai estar trabalhando com o conceito de autoridade. Ou se não, né? Se não for por autoridade, normalmente ela tende a ser por linha de produto ou serviço.
Outro exemplo também que a gente pode ter, né? Eu tenho uma fábrica que eu produzo a Fiat, vamos supor a Fiat, né? A gente tem a Fiat por enquanto aqui em Betim e a gente tem lá em Pernambuco. A gente sabe que a Fiat comprou a Jeep, né? Então, Jeep não é produzida aqui na fábrica em Betim, ela é produzida só lá em Pernambuco. Então, por exemplo, eu posso estruturar o meu orçamento de acordo com uma fábrica ou com uma região, ou por um tipo de produto ou serviço que eu vou produzir, tá? Então, esses são os centros de responsabilidade. Entendido aqui o centro de responsabilidade? Entendi, professor. Beleza. Além, gente, do centro de responsabilidade, aí a gente pode ter centro de custos dentro, né, ali dessa responsabilidade. A gente pode ter centro de custo, centro de receita, centro de lucro e de investimento. Dentro do centro de custos, né, o que eu vou trabalhar? Vou trabalhar os conceitos básicos de despesas, né, e de receitas ali que a gente chama de acidentais, que é um tipo de receita que não é muito prevista, tá? Que ela pode ali acontecer. No centro de receitas, a gente vai trabalhar com os conceitos de receitas mesmo e das despesas associadas ali àquelas receitas. Centro de lucros, receitas, despesa e o próprio lucro em si, tá? A gente vai detalhar isso aqui melhor. E o centro de investimento, a gente trabalha com a receita, a despesa, o lucro e mais o capital que eu investi, mais o retorno que eu preciso ter sobre aquele investimento ali, já que eu estou falando de centro de investimento, tá? Quando eu vou estruturar o meu orçamento por um centro de custos, normalmente o que vai acontecer? Eu vou ter que estimar inicialmente, né, quais vão ser os meus custos e as minhas despesas, de acordo com aquele período que eu tenho ali para poder cumprir aquele meu objetivo ali, tá? E aí, dentro desse centro de custos, a alta administração ali, né? O que ela vai fazer? Ela pode solicitar uma aprovação, porque lembrando que a gente está no sistema orçamentário, eu vou fazer uma previsão daquilo que vão ser as minhas despesas, os meus custos e as minhas despesas. E eu não posso, por exemplo, eu tenho expectativa esse ano que as minhas despesas vão aumentar 50%, porque eu quero gastar muito com o salão de beleza. Uai, como assim salão de beleza? Aí vamos supor aí, né, hierarquicamente, que eu só se encontro entre aspas nessa questão, vou ter que consultar o meu marido, a alta administração ali, vai ter que dar um aval, né? Você realmente vai dar para poder aumentar 50% aí da despesa com isso? Então, às vezes, dentro do sistema orçamentário, a alta administração vai ter que aprovar esse seu orçamento baseado no centro de custo, que vai ser baseado nas suas despesas ou nas suas receitas, tá? Então, não é simplesmente você orçar ali, colocar aquilo que ali é a sua expectativa, se a alta administração ela não aprovar esse seu orçamento. Então, ele pode solicitar ali alterações para poder aprovar ou não ali, tá? E aí, quando a gente determina esse orçamento ali do centro de custos, o que a gente vai fazer depois? A gente vai confrontar, tá? Todos aqueles custos que incorreram, que a gente tem registrados lá na contabilidade, né? Que a contabilidade também ela vai ter que trabalhar com uma visão de centro de custos. A gente vai confrontar aquelas receitas, os custos e despesas ali com aquilo que foi aprovado no orçamento. Então, a contabilidade aqui vai ajudar, vai ser um sistema de controle para a gente poder ajustar o orçamento e também medir se aquele orçamento, se ele está sendo cumprido ou não, tá? Então, os gerentes ali, né, eles vão ser responsáveis para poder trabalhar essas informações e também aplicar correções dentro do processo, se assim for necessário. Tá? Então, lá na contabilidade, a contabilidade que vai contar para a gente, né, o balancete lá contábil, que vai contar para a gente se esse orçamento baseado no centro de custos, se ele realmente está sendo cumprido ou não, tá? Outro tipo de estrutura que eu posso ter dentro no orçamento.
o centro de receitas, tá? O centro de receita, gente, ele vai ser implementado ali pela aquela responsabilidade de gerar venda, de gerar receita, que gera receita através das vendas, né? Então, é muito comum isso em empresa norte-americana trabalhar com centro de receita, porque eu quero ter lucro, né? Então, a gente vai avaliar o desempenho, né, do setor de vendas ali, da unidade responsável por gerar aquelas vendas ali, a partir da geração de receita, tá? E a geração de receita nada mais é que a geração de vendas. Então, isso é a partir dali que eu vou fazer essa mensuração aí, tá? Então, olha só, tanto o centro de custo quanto o centro de lucro, né, de uma forma geral, eles vão ajudar a gente a medir o quê? O desempenho da organização, mas eles não vão, de uma maneira muito clara, apresentar qual foi a real lucratividade da empresa, que a gente vai ver que tem muita diferença aí. Né? Eu tenho um centro de lucro que vai estar mais vai ligado à questão da geração da receita, mas esse centro de lucro não está ligado à questão de lucratividade, que a lucratividade, o buraco é um pouquinho mais embaixo, que eu tenho outros conceitos aí ligados sobre a lucratividade em si, tá? Então, esse conceito aí, né, de o centro de lucro, né, que vai estar aí também pegando a questão da própria receita, né, a gente precisa melhorar esse conceito da lucratividade, e ele é um problema mesmo, porque ele vai gerar ali o desempenho, mas a gente precisa apertar um pouquinho ali a engrenagem, muitas vezes, para a gente trabalhar aí a lucratividade em si da empresa, tanto no curto quanto no longo prazo, tá? Então, por exemplo, esse conceito, né, de centro de lucro aí, ele pode fazer o quê? Pressionar ali os gerentes para poder conseguir um objetivo muito de curto prazo, mas e no longo prazo? Como que isso vai acontecer? Quais são os impactos disso no longo prazo? Né? Em longo prazo, isso vai ser realmente lucrativo? Então, a gente tem esses pormenores aí na questão da estruturação por centro de lucros, tá? Do nosso orçamento. E aí, muitas vezes, quando a gente estrutura um orçamento baseado só no centro de lucro, né? E aí a gente tem esse problema da análise da lucratividade, ele pode, inclusive, nos induzir ao erro da análise. E aí, às vezes, assim, você tem um planejamento que é um planejamento bom, mas ele não te traz um lucro, né, básico ali no curto prazo, mas poderia te gerar no longo. E às vezes pode acontecer de você abandonar um bom projeto ou abandonar o desenvolvimento de um produto, né, ou de uma expansão, porque eu estou só concentrando ali a minha estratégia no curto prazo. Tá, gente? Então, o orçamento ele tá tem que estar bem ligado ali de uma forma bem geral, porque ele sempre também vai ter que ser apontado para o longo prazo. Então, não posso pensar só no agora, não posso pensar só no curto prazo. A gente já viu isso também lá no planejamento, que a gente tem planejamentos de curto e de longo prazo. E todos os dois, eles têm que andar juntos. Primeiro, normalmente, a gente faz o do longo prazo, e a partir do longo prazo, a gente vai determinar metas e objetivos de curto prazo para poder conseguir atingir esse meu planejamento, meus objetivos de longo prazo, tá? Então, não tem como, tem que andar em conjunto, e aí, quando a gente for fazendo essas estruturações, orçamentos, o controle, ele tem que estar bem atento a essas questões. Por isso que a gente tem que ter uma visão mais analítica. Quando a gente vai tomar uma decisão, você tem que pensar em todos esses pormenores, né? Então, a gente não pode pegar simplesmente o número e aceitar aquele número ali sem analisar todo o contexto que ele está ali inserido, tá? Inclusive nas questões, nos objetivos de uma forma geral, tá? Então, assim, isso são as estruturas, tá? Que a gente pode estruturar o orçamento. Mas e quais são essas categorias? Hoje eu vou só mostrar aqui para vocês as 3 principais categorias, para a gente poder deslanchar as categorias, né, na próxima aula.
Então, para a gente poder elaborar esse plano e implementar, né, esse sistema mesmo aí orçamentário, a gente precisa de 3 grandes grupos, que foi o que eu comecei a explicar aí para o Igor, e a partir de agora você vai começar a entender, tá, o Igor? Que a gente tem 3 grandes grupos que têm características completamente distintas, tá? Cada um vai ter sua função, não vai gerar nada igual ao outro, mas são totalmente, mas eles são totalmente interdependentes. Não tem como eu fazer um sem atingir os outros, tá? Então, eles têm suas próprias características, mas estão ali como se fossem os meus filhos trigêmeos, né? Cada um é um, cada um tem as suas 3 ali características, mas são 3 irmãos assim super juntos e unidos, nunca faz nada separado. Tá? Tem um elo ali de ligação muito forte. Então, a gente tem aí dentro o planejamento econômico, o planejamento financeiro e o planejamento de capital. E é dentro aqui de cada um desses 3 planejamentos aqui que nós vamos criar e nós vamos ter as peças orçamentárias, tá? Que é como a gente vai começar a entrar na parte mais numérica mesmo. Então, a gente vai aprender, gente, dentro do planejamento econômico, quais são os orçamentos que a gente faz aqui? A gente tem orçamento de vendas, orçamento de matéria-prima, né? Tem vários tipos de orçamentos que a gente vai aprender aqui, e vocês vão aprender a fazer eles. Dentro do planejamento financeiro, quais são as peças orçamentárias que eu tenho dentro do planejamento financeiro? E quais são as peças orçamentárias que nós temos dentro do planejamento de capital? E a gente vai fazer todos eles, a gente vai aprender e vai calcular cada uma dessas peças, tá? Mas antes da gente entrar para a parte do cálculo, a gente tem que entender o que são cada uma dessas peças e o que a gente faz dentro dela. Por exemplo, eu vou te dar ali só o de matéria-prima. Uai, mas matéria-prima, antes do matéria-prima, o que eu tenho que ter? A gente vai entender, a gente vai aprender, né? Que todo e qualquer planejamento vai começar com o orçamento de vendas, por exemplo, que vocês vão que aí na próxima aula a gente vai estruturar isso melhor e isso vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Dúvida, gente? Não, tranquilo, professor. Beleza. Então, olha só, eu vou disponibilizar para vocês lá no Sistema Faculdade o conteúdo da aula de hoje, tá? Já está aqui na minha tela. E o que eu fiz? Eu deixei lá algumas perguntinhas básicas aí para gente, tá? Para vocês de tudo aquilo que a gente, do que a gente falou e também do conteúdo que eu vou ter disponibilizado para vocês lá, tá? Então, assim, se vocês puderem, façam os exercícios, porque vai ajudando vocês a fixar mais esses conceitos, que são conceitos importantes para a gente entrar para a parte prática, tá? Tudo bem, gente? Então, beleza. Então, por hoje é só. Eu postou um negócio lá, não foi anexado não, mas eu colei e copiei no Word. Aquilo lá é parte da matéria também? Faz parte? Não, faz parte, porque na verdade eu estava fazendo um teste lá no Sistema Faculdade, né, do conteúdo, se a gente se eu ia passar a colocar direto lá, né, no corpo do texto, ou se eu ia continuar deixando um anexo, tá? Mas não tem problema não, aquilo lá é conteúdo mesmo, conteúdo já lá da aula, que vocês também podem já acessar por lá, tá? Beleza. E aí eu vou deixar, eu vou subir, não sei se vai dar tempo de fazer isso hoje, mas a gravação dessa aula, e já disponibilizo também depois lá para vocês o link. Tá bom? Beleza, professora. Obrigada, viu? Tá, Beleza, nada, professor, obrigado. nada, qualquer dúvida que vocês tiverem. Oi? Tá bom demais. Ah, que bom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tudo, vocês podem me chamar, tá? Ok, obrigado. Combinado. Então tá bom. Aí o que eu vou fazer, gente? Ele perguntou aí, né? Porque eu deixei o conteúdo lá no corpo do texto, para poder ver o que ia ficar melhor, mas assim, eu não gostei muito, não. Porque tem gente que pode ser que tenha mais dificuldade ou não, e eu vou disponibilizar lá também num arquivo PDF, como eu já fazia também, tá?
Eu acho melhor também, professora. Já baixa já de uma vez e tem uma pasta que organiza as matérias e eu já baixo e já guardo na pasta já. Do que ter que ficar colando no Word. Eu procuro o PDF, né? Mas quando não tem, eu colo o Word. Então eu vou fazer isso, vou deixar lá em PDF para poder facilitar para vocês, tá? Beleza, professor. Obrigado. Então tá, por nada, gente. Gente, bom descanso, tá? Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo. E bom carnaval para quem vai ter feriado. Até mais, professora. Tchau. Tchau, beijo.